Querido, disse Sharon, alguns meses depois da turnê The Back at the Moon, quando descobriu que estava grávida da Kelly. Ouvi falar de um lugar ótimo em Palm Springs, onde você pode descansar antes da próxima turnê. É um hotel e eles dão aulas todos os dias, na quais ensinam a beber como um cavalheiro. Mesmo? Falei. Já me imaginei lá. Era isso. Eu estava fazendo tudo errado. Devia ser por isso que tinham aquelas terríveis ressacas. Precisava aprender a beber como James Bond. Qual é o nome desse lugar? Perguntei. Bedford Center. Já ouviu falar? Não? Bom, acabou de abrir e é dirigido pela esposa de um ex-presidente. Acho que você vai se divertir lá. Parece mágico, falei. Pode me inscrever. Na verdade, já fiz a reserva para a semana depois do nascimento do bebê, respondeu Sharon. No final, Kelly nasceu em 28 de outubro de 1984. Foi um nascimento tumultuado, para dizer o mínimo. Por alguma razão insana, Sharon decidiu que não queria uma epidural. Mas, assim que as contrações começaram, ela gritou: "Mudei de ideia, consigo uma anestesia!" Agora, para Sharon falar isso, queria dizer que ela estava doendo para um caralho. Porque minha esposa aguenta bastante dor, certamente bem mais do que eu, mas a enfermeira não queria dar. Ela falou: "Senhora Osborne, você percebe que há pessoas nos países de terceiro mundo que dão à luz o tempo todo sem uma epidural, não?" Foi um grande erro. Sharon se levantou na cama e gritou: "Ouça, sua bosta! Esse não é uma porra de um país de terceiro mundo, então chame uma porra de um anestesista." Uma hora depois, Kelly veio ao mundo, gritando, e não parou desde então, ainda bem. Tal mãe, tal filha. Acho que é por isso que sempre quis tanto protegê-la. Não foi fácil deixar minha garotinha linda com a Sharon e as enfermeiras algumas horas depois do nascimento, mas ao mesmo tempo sabia que tinha de controlar meu problema com a bebida. Com alguma sorte, pensei, volto de Palm Springs para casa como um novo homem. Então, na manhã seguinte, peguei um avião, bebi 3 garrafas de champanhe na primeira classe, aterrissei no LAX 12 horas depois, vomitei, cheirei umas carreiras de cocaína, desmaiei numa limusine que me levou ao Bedford Center. Espero que esse lugar seja relaxante, pensei, porque estou detonado. Nunca tinha ouvido falar em reabilitação antes. E certamente não sabia que Betty Ford, a esposa do presidente Gerald Ford, tinha sido alcoólatra. Enquanto eu estava em turnê, nunca passava muito tempo vendo TV ou olhando jornais, então não tinha ideia da importância da clínica ou que a imprensa chamava aquilo de Campo Betty. Na minha cabeça, imaginava um hotel que seria um lindo oásis no meio do deserto californiano, com uma maravilhosa piscina do lado de fora, um campo de golfe, muitas garotas gostosas de biquíni por todos os lados e um monte de caras tipo Hugh Hefner em jaquetas de veludo e gravatas borboleta encostados no balcão de bares, ao ar livre, enquanto uma mulher de meia idade, com uma voz parecida com a da Barbara Woodhouse, dizia: "Certo, cavalheiros, sigam meu exemplo. Peguem a azeitona, coloquem de lado, levantem o copo com os dedos assim. Isso mesmo. Muito bom. Agora deem um gole. Contem até 3 e repitam. Devagar, devagar." Vão ser as férias dos meus sonhos, falei para mim mesmo. Mas quando cheguei ali, o lugar parecia mais um hospital do que um hotel. Os jardins eram incríveis. Grama nova, palmeiras altas e lagos artificiais por todos os lados. E essas montanhas enormes, marrons, com aspecto lunar no fundo. Eu entrei pela porta e a própria Betty estava me esperando. Ela é uma mulher muito pequena, com um suéter com colarinho estilo polo, um penteado enorme. Nenhum senso de humor, pelo que pude ver. "Olá, Sr. Osborne", ela falou. "Sou a Sra. Ford. Falei com sua esposa Sharon alguns dias atrás." "Olhe, Betty, você se importa se eu fizer o check-in um pouco mais tarde?" disse. "Estou com muita sede, um voo terrível. Onde é o bar?" "Perdão?" "O bar. Deve ser aqui em algum lugar." "O senhor sabe onde está, não é, Sr. Osborne?" Sei. Então deve saber que não temos nenhum bar." "Como vocês ensinam as pessoas a beber de forma apropriada, então?" "Sr. Osborne, acho que sua esposa deve tê-lo enganado.
Não ensinamos como beber aqui. Não? Ensinamos a não beber. Ah, talvez seja melhor eu ficar em outro lugar, então. Infelizmente, não existe essa opção, Sr. Osborne. Sua esposa foi. Como eu poderia dizer? Ela foi muito insistente. Não sei como começar a contar todo o desapontamento. Foi quase tão ruim quanto o tédio. Depois de 1 hora naquele lugar, sentia como se tivesse 1000 anos. A coisa que eu mais odiei daquelas semanas foi conversar sobre meu problema de bebida na frente de todos esses estranhos, nas sessões de terapia em grupo. Apesar de ter aprendido algumas coisas muito legais. Um cara era dentista em LA. Sua esposa descobriu sobre o alcoolismo e ficava em cima dele 24 horas por dia. Então ele esvaziou o tanque de água do limpa-vidros do seu BMW, encheu com gin e tônica, desconectou o tubo de plástico do bocal no capô e redirecionou para saídas de ar embaixo do painel. Sempre que queria beber, tudo o que precisava fazer era entrar no carro, colocar o tubo na boca, apertar o botão e mandar gin e tônica direto para a garganta. Funcionava de forma brilhante, aparentemente, até que um dia houve um congestionamento monstro e ele chegou a trabalhar tão bêbado que, acidentalmente, fez um buraco na cabeça de um de seus pacientes. Estou falando, a ingenuidade dos alcoólatras é algo espantoso, se isso servisse para algo bom. Quero dizer, se você dissesse a um alcoólatra, veja, a única forma de conseguir outra bebida é se achar a cura do câncer, a doença teria terminado em 5 segundos. Assim como as sessões de grupo, eu via um terapeuta sozinho. Era difícil estar sóbrio e ter de discutir todas as coisas que eu achava que estavam erradas comigo. Como ser disléxico e ter transtorno de déficit de atenção. Só incluíram a palavra hiperatividade anos depois. Explicava muita coisa, eu acho. A psicóloga disse que minha dislexia havia me dado um impressionante complexo de insegurança. Então eu não conseguia aceitar rejeição ou fracasso ou qualquer tipo de pressão, que era o motivo da automedicação com a bebida. Ela também disse que, como eu não tive uma boa educação e sabia disso, sempre achava que as pessoas estavam me enganando, então não confiava em ninguém. Ela estava certa, mas não ajudava o fato de que eu estava realmente sendo enganado, até Sharon aparecer. Sem contar que já tive momentos em que, influenciado pela cocaína, não confiei nem na minha esposa. A psicóloga também me contou que eu tinha uma personalidade viciante, o que significava que podia me viciar em tudo. E para piorar, tinha uma desordem obsessivo-compulsiva, que multiplicava tudo por 10. Era um dicionário ambulante de distúrbios psiquiátricos. Fiquei doido e demorou muito tempo para aceitar tudo isso. Minha passagem pelo Campo Betty foi o período mais longo que fiquei sem beber ou consumir drogas durante minha vida adulta. E a síndrome de abstinência foi horrível. Todos estavam passando pela mesma coisa, mas não posso dizer que isso ajudava muito. No começo, eles me colocaram num quarto com um cara que tinha um boliche, mas ele roncava como um cavalo asmático. Então me mudei e terminei com um agente funerário depressivo. Falei para ele: olhe, se você sofre de depressão, por que merda trabalha numa funerária? Não sei, ele falou. É só um trabalho. O agente funerário roncava ainda mais alto que o dono do boliche. Era como um alce com traqueostomia. Todo o quarto tremia, então acabei passando as noites no sofá do lobby, tremendo e suando. No final, Sharon veio me tirar de lá. Tinha ficado 6 semanas. Eu parecia melhor, tinha perdido bastante peso, mas não tinha entendido tudo errado sobre o que era reabilitação. Achava que aquilo ia me curar, mas não existe cura para o que eu sofria. Tudo que a reabilitação pode fazer é dizer que você tem de errado e depois sugerir formas de melhorar. Mais tarde, quando percebi que ela não era uma solução em si mesma, comecei a ir lá para esfriar um pouco as coisas. Quando tudo ficava fora de controle, a reabilitação pode funcionar, mas é preciso querer. Se você realmente quiser parar, não pode dizer: bom, quero parar hoje, mas posso tomar um pouco no casamento do meu amigo na semana que vem. Você precisa se comprometer, depois viver cada dia com isso. Toda manhã você precisa acordar e dizer: certo, vai ser mais um dia sem beber.
ou sem cigarro, ou sem pílula, ou sem baseado, ou o que estiver matando você. Isso é o máximo que você pode esperar quando é viciado. O primeiro show que fiz depois de Betty Ford foi no Rio de Janeiro. Eu já estava travado quando entrei no avião. Quando chegamos ao Rio, tinha tomado uma garrafa inteira de Courvoisier e tinha desmaiado no corredor. Sharon tentou me mover, mas eu era como um cadáver. No final, ela ficou tão brava comigo que pegou o garfo da bandeja de comida e começou a me furar. Claro que comecei a andar depois disso, mas pelo menos agora eu sabia o que era, um verdadeiro alcoólatra praticante. Não podia fingir mais que estava só me divertindo ou que beber era algo que todo mundo fazia quando ganhava um pouco mais de dinheiro. Eu tinha uma doença e ela estava me matando. Eu costumava pensar, até um animal não chega perto de algo se aquilo faz com que passe mal, então por que eu continuo bebendo isso? O show era no Rock in Rio, um festival de 10 dias com Queen, Rod Stewart, AC/DC e Yes. 1,5 milhão de pessoas compraram ingressos, mas eu fiquei desapontado com o lugar. Tinha esperado ver a Garota de Ipanema em cada esquina, mas não vi nenhuma. Havia só um monte de crianças pobres correndo pelo lugar como ratos. As pessoas eram ou absurdamente ricas ou viviam nas ruas. Parecia não haver nada no meio. Nunca vou me esquecer de ter conhecido Ronnie Biggs, o ladrão do trem pagador naquela viagem. Naqueles dias, ele estava no Brasil e parecia estar aproveitando muito bem. Afirmava ter trepado com 2.500 garotas enquanto estava lá. Mas ainda era um tipo de prisão para ele, porque sentia saudades de casa. Ele veio para o hotel usando uma camiseta que dizia Rio, um lugar maravilhoso para fugir, mas ele só ficava perguntando: então, como está a Inglaterra, Ozzy? Ainda existe essa ou aquela loja, ou essa ou aquela cerveja? Senti pena do cara. Ninguém em sã consciência ia lhe dar um emprego, então ele levava esses turistas ingleses para sua casa, cobrava 50 libras de cada, fazia com que pagassem algumas cervejas e um pouco de maconha. Aí contava a história do grande assalto. Ele chamava isso de The Ronnie Biggs Experience. Acho que era melhor do que ficar na cadeia. Era um cara legal. Não era ruim e todo mundo sabia que ele nem estava no trem quando o maquinista foi atacado. Mesmo assim, foi condenado a 30 anos. Você pode violentar uma criança e matar sua avó e pegar menos de 30 anos hoje em dia. As pessoas dizem, ele se deu bem no final, não é? Mas não acho. O cara estava muito infeliz. Não fiquei surpreso quando ele finalmente voltou para a Grã-Bretanha, mesmo que isso significasse ser preso em Heathrow e ser levado diretamente para a cadeia. Lar docilar, no final, mesmo se for atrás das grades, pelo menos ele conseguiu sua liberdade no final, apesar de só ser porque estava à beira da morte. Ronnie sempre disse que seu último desejo era entrar num pub inglês e comprar uma cerveja, mas pelo que eu ouvi, ele terá de esperar até a próxima vida por esse prazer. No verão depois do Rock in Rio, concordei em fazer o Live Aid com o Black Sabbath. Sharon já estava grávida de novo e não queríamos voar para Filadélfia. Então decidimos pegar o Queen Elizabeth II até Nova York, depois ir de carro o resto do caminho. Depois da primeira hora no mar, já tínhamos nos arrependido. Naqueles dias, estávamos acostumados a chegar a Nova York em 3 horas no Concorde. O QA2 demorou 5 malditos dias que pareceram mais como 5 bilhões de anos. Que merda há para fazer num barco, além de vomitar por causa do enjoo? No final do primeiro dia, eu estava esperando bater num iceberg, só para ter um pouco de ação, e o tédio só piorou a partir daí. No final, fui ver o médico do navio e implorei para que me desse sedativos. Assim eu poderia dormir o resto do caminho. Acordei 48 horas depois, bem quando estávamos chegando no porto. Sharon estava muito brava. Ela precisou se divertir sozinha enquanto eu estava desmaiado. Foi um milagre que não me jogou para fora do navio. Lembra-se de mim, seu merda? Foi a primeira coisa que disse quando eu abri os olhos. Para ser honesto com vocês, eu estava muito estressado por fazer o Live Aid. Não falava com Tony há anos, então não foi exatamente a situação mais confortável do mundo. Aí os organizadores nos colocaram entre Billy Ocean e os porras dos Four Tops, às 10 da manhã. Não sei o que eles estavam pensando.
As pessoas ficavam nos falando que precisavam de mais shows de negros, então talvez estivessem pensando que nós éramos negros, como quando tocamos na Filadélfia na nossa primeira turnê. Não tinha sido um bom começo. Quando eu estava no lobby do hotel fazendo check-in antes do show, apareceu um cara e me falou: "Ei, Ozzy, posso tirar uma fotografia?" Eu respondi: "Está bem." Aí o cara disse: "Desculpe, preciso fazer isso." E me entregou uma notificação judicial. Era do meu sogro, ele estava me processando. Pouco antes da porra de um show de caridade. Quando todo mundo no backstage ficou sabendo daquilo, não me pergunte sobre o que era ou o que aconteceu, porque deixei tudo nas mãos de Sharon. Um dos roadies veio até mim e disse: "Ele é um figura, esse seu sogro, não?" "Como assim?" perguntei. "Ele disse que a capa de Born Again o fazia lembrar de seu neto." Se você não viu aquela capa, Born Again foi o terceiro disco do Black Sabbath depois que eu saí. Tem um bebê demônio abortado com dentes e garras. Que coisa inacreditável para se falar. Por um lado, tocar no Live Aid foi ótimo. Era por uma grande causa e ninguém tocava as velhas músicas do Sabbath como eu, Tony, Geezer e Bill. Por outro lado, foi um pouco embaraçoso. Para começar, eu ainda estava muito gordo. No vídeo parece que sou gigante. Também, nos 6 anos desde que tinha saído da banda, tinha me tornado uma celebridade nos Estados Unidos, enquanto o Black Sabbath havia ido na outra direção. Então recebi tratamento especial, apesar de não ter pedido nada disso. Eram simples coisas estúpidas, como ter ganho uma jaqueta do Live Aid e eles não, mas foi muito estranho, e não lidei com isso de uma forma correta, porque meu ego de rockstar, influenciado pela cocaína, estava descontrolado. Lá no fundo, uma parte de mim queria dizer para eles: "Vocês me mandaram embora e agora eu não preciso de vocês, então vão se foder." Olhando para trás, agora tudo o que penso é: por que eu era assim? Por que precisava ser tão estúpido? Mas o show foi bastante bom. A gente fez o check-in no hotel, se encontrou na passagem de som, repassou a lista de músicas, foi até lá, tocou e foi para casa. Quanto ao processo de Don Arden, eu provavelmente não deveria ter ficado surpreso. A Jet Records tinha tomado um golpe pesado quando saímos, e muitas outras coisas estavam dando errado para ele também. Por exemplo, foi nessa época que o irmão de Sharon, David, terminou sendo processado na Inglaterra por supostamente sequestrar, chantagear e bater num contador chamado Harshad Patel. Foi uma coisa muito feia. David foi sentenciado a 2 anos em Wandsworth pela sua participação, mas só cumpriu alguns meses. No final, foi transferido para Ford Open Prison. Depois foi a vez de Don, que ainda estava vivendo na casa de Howard Hughes, no alto de Benedict Canyon. No final, Don percebeu que ia ser extraditado, então foi para a Inglaterra por vontade própria para enfrentar o julgamento. Contratou os melhores advogados em Londres e saiu livre. Alguns meses depois do Live Aid, em 8 de novembro de 1985, Jack nasceu. Eu estava muito travado para lembrar algo disso. Passei a maior parte do tempo no pub, em frente ao hospital, mas lembro de Sharon esperando para que ele fosse circuncidado. Não fui contra. Afinal, o mais engraçado é que, apesar de a minha mãe ser católica, ela me circuncidou. Nenhum dos meus irmãos foi, só eu. Lembro de perguntar à minha mãe que merda estava pensando e ela só falou: "Ah, era moda." Não pude acreditar no que estava ouvindo. Era moda cortar meu pau? Lembro de ter gritado para ela. Mas devo admitir, é mais higiênico assim. E como Jack era meio judeu por causa de Don Arden, cujo nome verdadeiro era Harry Levi, parecia a coisa certa a fazer. A coisa mais impressionante em relação ao nascimento de Jack é que ele foi nosso terceiro filho em 3 anos. Não tínhamos planejado isso, só aconteceu. Sempre que caíamos na estrada, Sharon e eu ficávamos juntos o tempo todo, claro. Uma coisa levava a outra. Aí 9 meses depois, Sharon estava dando à luz outro Osborne. Era louco, realmente, porque eu acabava tocando no mundo todo como o príncipe das trevas com 3 crianças a reboque, o que não era exatamente bom para a imagem. Durante alguns anos, passei mais tempo entre os shows em pânico tentando encontrar o bichinho de pelúcia de Jack, que era um ursinho amarelo chamado Baby. Jack ficava louco se não estivesse abraçado com Baby. Mas viajávamos tanto que Baby sempre acabava esquecido. Acabei ficando obcecado com aquela porra de urso. Saía do palco,
depois de cantar Diary of a Madman, e a primeira coisa que falava era: onde está o baby? Alguém viu o baby? Alguém, por favor, confirme que não esquecemos o baby. Em mais de uma ocasião, tivemos de mandar o nosso jato particular cruzar metade dos Estados Unidos só para pegar baby, que tínhamos esquecido no hotel onde havíamos ficado na noite anterior. Gastávamos 20 mil em combustível só para resgatar baby. E não pensem que não tentamos comprar um substituto. Ele era muito esperto, não queria nem saber. Você encontrava outro que era absolutamente idêntico a Baby, mas Jack dava uma olhada, jogava de volta e chorava até conseguir o verdadeiro Baby de volta. E é claro, com o tempo, Baby precisou passar por várias cirurgias de reconstrução depois de ser comido pelos cachorros de Sharon algumas vezes. Assim, no final, não havia como confundi-lo. Por mais que eu tivesse bêbado e ausente a maior parte do tempo, adorava ser pai. É muito divertido ver essas pequenas pessoas que você trouxe ao mundo enquanto estão se desenvolvendo e crescendo. Sharon adorava ser mãe também, mas estava bom depois de 3. Após o nascimento de Jack, lembro que ela me falou: Ozzy, não chegue nem perto de mim depois que terminar a próxima turnê. Parece que estou eternamente grávida, não aguento mais. Então eu fiz uma vasectomia, uma experiência muito estranha. O senhor sabe que a operação não pode ser revertida, não, Sr. Osborne? Perguntou o médico. Sei. Então tem certeza? Tenho sim. Certeza absoluta? Doutor, pode acreditar, tenho certeza. Certo, então assine aqui. Depois da operação, minhas bolas incharam, ficando do tamanho de melões. Doíam muito também. Ei, doutor, falei, posso tomar algo que deixe o inchaço, mas acabe com a dor? No final, não recomendo como cirurgia. Quando você ejacula depois da vasectomia, só sai poeira. É como um espirro seco. Muito estranho, realmente. Aí, 9 meses depois, Sharon ficou com vontade de ter outro filho. Então voltei ao médico e pedi para ele desfazer. Ah, merda, ele falou. Eu disse que não dava para desfazer, mas podemos tentar, eu acho. Não funcionou. Como o médico falou, é muito difícil reverter uma vasectomia. Desistimos de ter mais filhos depois disso. Ainda assim, não está mal ter 5 crianças na vida toda, e eu adoro todas elas. São as melhores coisas da minha vida, sem dúvida. Outro problema com a vasectomia foi que ela me fez pensar que eu de repente tinha liberdade de fazer o que quisesse, ou pelo menos o que eu achava que queria, quando bebia além da conta. Mas minha esposa foi criada no meio do rock and roll e pode farejar uma mentira a 10 mil quilômetros de distância, e eu sou mesmo o pior mentiroso do mundo. Então ela sabia exatamente o que eu estava querendo, e é claro, odiava, mas aguentava no começo. Eu não estava tendo casos com outras, só queria pensar que era Robert Redford por 1 hora, mas nunca fui bom nesse jogo. A maior parte do tempo, quando estava com uma garota, ela tinha de chamar uma ambulância ou me carregar de volta para o meu quarto de hotel num táxi enquanto eu ficava vomitando. Começava a noite como James Bond e terminava como uma merda no chão. E a culpa que se seguia era sempre fatal. Eu odiava, sentia-me um bosta e sou terrivelmente hipocondríaco, então estava sempre com medo de pegar algum vírus raro e mortal. Posso ficar doente pela TV. Vou tomar alguma pílula para me ajudar a dormir. Aí vejo um anúncio na TV e o locutor diz: efeitos colaterais podem incluir vômitos, sangramento e, em raras ocasiões, morte. E já me convenço de que estou a caminho do necrotério. Cheguei a um ponto em que tive médicos vindo olhar meu pinto 2 vezes por semana, só para me sentir seguro. Aí apareceu a AIDS. Não fiquei preocupado no começo. Como a maioria das pessoas, achei que era uma coisa de gays. E não importava quão bêbado ou drogada eu estava. Nunca senti vontade de pular na cama com um cara de bunda peluda. Mas não demorou muito para todo mundo perceber que não era preciso ser gay para pegar AIDS. Aí uma noite transei com uma garota no Sunset Marks Hotel, em West Hollywood. Assim que terminei, tive certeza de que algo não estava bem. Então, às 2 da manhã, liguei para a recepção e perguntei se eles tinham um médico de plantão. Tinham. Esses hotéis luxuosos sempre têm médicos. E ele veio até o meu quarto, olhou minhas partes íntimas e disse que eu devia fazer um teste. Como assim um teste? Perguntei. Um teste de HIV, ele falou. Era isso. Para mim, já estava morto. Por alguns dias fiquei meio louco de preocupação.
Era impossível ficar perto de mim. Aí contei tudo para Sharon. Dá para imaginar como foi. Pensem naquela bomba de 100 megatons que os russos soltaram uma vez no Ártico. Essa era Sharon quando contei que precisava fazer um teste de HIV porque tinha trepado com uma garota horrível de um bar de hotel. Brava realmente não a descreve. Foi uma cena tão feia, comecei a pensar que estava morto, poderia ser melhor do que estar vivo e aguentar outra briga daquelas. Bom, acabei fazendo o teste, e uma semana depois fui com Sharon pegar os resultados. Nunca vou me esquecer do médico entrando naquela salinha, sentando-se, pegando o arquivo. Bem, Sr. Osborne, a boa notícia é que o senhor não tem herpes, chato ou sífilis. Assim que ele falou isso, eu sabia que havia algo. Qual é a má notícia? Perguntei. Bom, infelizmente não há uma forma fácil de dizer isso. Ele falou e todo meu corpo paralisou de medo. Mas o senhor é HIV positivo. Eu caí literalmente de joelhos, coloquei minhas mãos na cabeça e gritei. Que merda você quer dizer com isso, HIV positivo? É uma porra de uma sentença de morte, seu bosta! Vocês precisam lembrar que naqueles dias o HIV não era algo que podia ser tratado como agora. Se você tinha HIV, significava ter AIDS e morrer. O final. E se eu era HIV positivo, então provavelmente Sharon também era, o que significava que eu tinha matado a mãe dos meus filhos. Não podia nem olhar para Sharon, estava me sentindo muito mal. Ela deve ter me odiado naquele momento, mas não disse nada. Acho que o choque deve ter sido tão ruim para ela quanto para mim. Aí o telefone da mesa do médico tocou. Eu ainda estava de joelhos e gritando, mas logo calei a boca quando percebi que era o laboratório, ligando para falar sobre os meus resultados. Ouvi o médico falar e mexer a cabeça. Aí ele desligou e disse: Na verdade, Sr. Osborne, deixe-me esclarecer. Seu teste ficou no limite, não foi positivo. Isso significa que precisamos refazê-lo. Desculpe pela confusão. Confusão? Se eu não tivesse tão arrasado, me levantaria e daria uma porrada no maldito. Mas eu não conseguia fazer nada. Quanto tempo vai demorar? Falei tentando não vomitar. Outra semana. Não vou durar mais uma semana, falei. Sério, doutor, vou acabar me matando até lá. Há uma outra forma de ser mais rápido? É caro. Não importa. Está bem, vou conseguir para amanhã. Enquanto isso, senhora Osborne, sugiro que faça o teste também. Sharon assentiu, branca. No dia seguinte, voltamos para pegar meus resultados. Eu tinha passado a noite muito mal, mas Sharon não estava exatamente com vontade de ser simpática. A única vontade dela era se divorciar. Eu honestamente pensei que meu casamento iria acabar. Então, Sr. Osborne, começou o médico, fizemos outro teste e fico feliz em dizer que o senhor parece não ter HIV, apesar de que deveríamos fazer o teste mais uma vez para ter certeza. Segurei a cabeça com as mãos, soltei todo o ar dos meus pulmões e agradeci a Deus como nunca tinha agradecido antes. Enquanto isso, ouvi Sharon soltar um soluço de alívio e assoar o nariz. A confusão parece ter surgido por causa do estado de seu sistema imunológico, disse o médico. Basicamente, Sr. Osborne, seu sistema imunológico não está funcionando. Para nada. No começo, o laboratório não conseguiu entender. Então fizeram alguns testes e encontraram alguns fatores de estilo de vida que provavelmente explicam a anomalia. Fatores de estilo de vida? Seu sangue tem quantidades quase fatais de álcool e cocaína, Sr. Osborne, sem mencionar várias outras substâncias controladas. O laboratório nunca viu nada assim. Então eu realmente não tenho HIV? Não, mas seu corpo acha que tem. Bom, é um alívio. Sr. Osborne, o senhor pode não ser HIV positivo, mas sua vida ainda está correndo grande perigo se não diminuir o ritmo. Eu assenti, mas já não estava mais ouvindo. Estava muito ocupado planejando a bebedeira para comemorar, mas eu mudei uma parte do meu estilo de vida. Nunca mais traí Sharon. Com o fim da crise da AIDS, voei de volta para a Inglaterra para preparar a próxima turnê. Só voltei 1 ou 2 semanas depois, quando recebi um telefonema desesperado de Sharon que ainda estava na Califórnia. Ozzy, pegue o próximo voo para cá. Ela parecia mal. O que foi? Por quê? Perguntei. Vá até o aeroporto, compre uma passagem, aí ligue para o Beverly Hills Hotel e me avise em qual voo você está.
Está tudo bem? Não. Mais uma coisa, Ozzy. O quê? Não fique bêbado. Clique. 15 horas depois, eu estava passando pela imigração no Lex, quando uns 10.000 flashes começaram a disparar. Pensei que havia alguma visita real chegando, algo assim. Aí um repórter meteu uma câmera de TV na minha cara e disse: "O que você acha, Ozzy?" Bem, a galinha estava um pouco passada, falei. Mas fora isso, foi um bowl bastante decente. Estou falando do garoto. O garoto que morreu. Algum comentário? O quê? O suicídio, sua opinião. Não tenho a menor ideia do que você está falando. Antes que eu pudesse dizer outra coisa, uns 10 seguranças empurraram câmera e formaram um círculo ao meu redor. Eles me acompanharam até o lado de fora e me colocaram numa limusine escura. Esperando dentro estava Howard Weitzman, meu advogado. O nome do garoto ou melhor, era John McCollum. Ele explicou, entregando-me uma cópia do Los Angeles Times. 19 anos, grande fã seu. De acordo com seus pais, estava bebendo e ouvindo Speak of the Devil. Speak of the Devil, quando se deu um tiro com o .22 do pai. Ainda estava com os fones de ouvido quando foi encontrado, e estão culpando você. Eu? O pai disse que seu filho estava fazendo o que a letra de Suicide Solution mandava fazer. Mas Speak of the Devil é um disco ao vivo com músicas do Black Sabbath. Suicide Solution nem está lá. Exato. E ele chegou a ler a letra? Olha, você e eu sabemos que a música trata dos perigos de beber muito, mas ele não vê dessa forma. Ele acha que eu quero que meus fãs se matem? Como esse merda acha que eu planejo vender mais discos? Não é tudo, Ozzy. Estão dizendo que suas músicas possuem mensagens subliminares, instruindo jovens e pessoas impressionáveis a conseguir uma arma, terminar com tudo agora, atirar, 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 esse tipo de coisa. Está tudo no processo. Mandei uma cópia para o seu hotel. Por quanto eles estão me processando? Tudo, mais danos. Você está brincando. Infelizmente não. Estamos a caminho de uma entrevista coletiva. Deixe que eu falo. A entrevista coletiva foi num clube de tênis. Eu estava com jet lag, bêbado, não consegui evitar. E em choque. Tudo piorou quando fui levado a esse pequeno palco para encarar as câmeras. Já estava acostumado a dar entrevistas, a revistas de música e coisas assim, mas não por essa gangue de jornalistas de TVs internacionais. Era como estar de volta à escola com o Sr. Jones. Os repórteres ficavam fazendo tantas perguntas ao mesmo tempo que eu tinha vontade de sair correndo e me esconder. Um cara disse: "Ouça, Sr. Osborne, não é verdade que o senhor canta em uma de suas músicas Paranoid, I Tell You to End Your Life? Estou dizendo para você acabar com sua vida?" Precisei de um momento para repassar a letra de Geezer na minha cabeça. Aí respondi: "Não, eu canto Enjoy Life, aproveitar a vida." Mas os outros repórteres já estavam gritando suas perguntas seguintes, então ninguém conseguia ouvir. "É Enjoy Life", eu ficava repetindo, "Enjoy Life." Ninguém ouviu. "Ozzy", disse outro repórter, "o advogado do Sr. McCollum disse que foi a um dos seus concertos e que se parece com Nuremberg, com a multidão cantando seu nome. Algum comentário?" Nuremberg, eu devia ter dito. Não acho que Hitler passava muito tempo em Nuremberg fazendo o sinal da paz gritando rock and roll. Mas não falei. As palavras não saíam, eu simplesmente congelei. Eles começaram então a perguntar sobre Suicide Solution. Tudo o que consigo me lembrar é de Howard Weitzman gritando acima da multidão. A canção é autobiográfica, é sobre a batalha bem conhecida do Sr. Osborne contra o alcoolismo, que ele acredita ser uma forma de suicídio, como ficou evidente com a trágica morte do grande amigo do Sr. Osborne, Bon Scott, cantor da banda australiana AC/DC. "Mas Ozzy", gritaram os repórteres, "não é verdade que..." Finalmente aquilo acabou e eu voltei para o hotel tremendo. Caí na cama, liguei a TV e lá estava Don Arden discutindo o caso. Para ser perfeitamente honesto, duvido que o Sr. Osborne soubesse o sentido da letra, se é que tem algum sentido, porque seu conhecimento da língua inglesa é mínimo, ele falou. Acho que essa era a maneira de ele mostrar seu apoio. A entrevista coletiva foi assustadora e deu uma demonstração do que estava por vir. Tornei-me o inimigo público número 1 dos Estados Unidos.